Amém. Que bom estar aqui, né? Diz que Balneário Camboriú tudo é mais bonito. Até o povo aqui é mais bonito, né? Tem um povo bonito aí, não? O Eduardo já gritou ali, ó, começando por mim. Que Deus abençoe a vida de vocês, é uma alegria estar aqui, uma honra poder participar da comunhão da amizade, pastor Eduardo. Aprendo muito todos os dias, né? Ele tem muito material online, então a gente muitas vezes não se vê todo momento, mas a gente pode receber, amém? Onde é que está o André? O André está aí, não? Ah, você está aí. Obrigado, meu filho. Eles estavam aqui, moram aonde aqui? André foi fazer estágio conosco ali, ficou 30 dias ali, marcou a nossa vida. Que Deus abençoe, meu filho. Veio aqui nos honrar, depois te apresenta o pastor Eduardo. Casou agora, hein? Eu acho que a América fez bem para você, né? Deus te abençoe. Giane também, uma discípula nossa, veio lá de Jaú para nos prestigiar, lá de São Paulo. Deus abençoe, minha filha. Ficou 9 meses conosco ali, fazendo um estágio, e Deus trabalhou muito na vida dela. Amém? Tem alguém que já me conhecia aqui? Não. Pastor Joshua Bayer? Não? Que bom. Ganhei um povo novo, então, hoje aqui, né? O meu nome é Joshua Bayer, de nascença Josué. Quando eu fiz a cidadania, nós mudamos para Joshua. Todos me conheciam como Joshua na América. Então, na cidadania, nós fizemos uma mudança e eu passei a ser Joshua. Casamos aqui em 99, em 2000 mudamos para a América e estamos ali desde então. Até hoje, fazendo a obra de Deus, crescendo. Deus nos deu 2 filhos lindos. Graças a Deus, todos puxaram a esposa. Pela misericórdia de Deus, os meninos são bonitos. E nós estamos ali sempre com saudade do Brasil. Muitas pessoas querem sair, vir para a América. Pastor, é bom? O Eduardo conhece bem lá, né? E eu posso dizer para você que, sim, é bom. Não podemos dizer que não. Mas o nosso povo aqui é maravilhoso. É muito bom estar com o nosso povo. Nosso povo, o carinho. O nosso povo é um povo carismático, que abraça, que está junto. Então, por mais que a América seja muito boa, muitas vezes nós sentimos falta disso que nós temos aqui, né? Então, 21 anos lá, ainda não acostumamos. Sempre queremos estar aqui. Amém? Nosso ministério se chama King Jesus Church. Nós temos conexão com o apóstolo Guilhermo Maldonado. Não sei se alguém conhece. Guilhermo Maldonado é líder do ministério King Jesus Ministry, em Miami. 25 anos de ministério. Hoje nós estamos em 67 países, com mais de 2 milhões de pessoas. Um ministério que cresceu muito, que expandiu muito. E, graças a Deus, eu faço parte, né, de um número pequeno de discípulos, direto do apóstolo Guilherme Maldonado. Faço parte dessa obra e, junto com isso, nós viajamos muito, vamos a muitas missões, Ucrânia, Hong Kong, Taiwan, e assim vai. Muitos lugares fora, os países da Ásia, a América Latina, enfim. Nessas missões nós vemos muitas coisas, muitos milagres. Deus usa muito o apóstolo Guilherme Maldonado. Nosso ministério ele tem um objetivo, o objetivo é demonstração do sobrenatural, ou seja, mostrar que Deus continua fazendo milagres, mas é um ministério também de muita palavra, muita revelação, e eu tenho a honra de poder participar desse ministério. Como pastor presidente, na nossa igreja, nós temos a igreja em Boston, nós temos a igreja em Boca Raton, e agora iniciamos uma aqui em Alegrete. E várias igrejas de cobertura. Esse é o nosso ministério, amém? Um canal na internet, AJB, A de América, JB de Joshua Bayer. E você, muitas vezes tem que colocar o Bayer do lado, é um canal novo, que ele está só em português, para que as pessoas possam receber das nossas palavras. Não trago material nenhum, quem quiser, visita ali, né? Se quiser me achar no Instagram, entra naquele Instagram abençoado do irmão ali, que tem muita gente, me acha lá dentro, que eu estou lá dentro também. Tá bom? Vamos à palavra? Pastor Eduardo Reis é uma pessoa que Deus tem trazido com uma unção especial como um mestre, né? Efésios 4:11 apresenta os 5 ministérios: apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, né? Na verdade, são 4 ministérios.
sendo que um deles compõe de duas. Ele é pastor e é mestre. Todo pastor ele deve ser mestre, né? Todo pastor ele deve ter um espírito de ensinar as pessoas. E é uma honra, pastor Eduardo, fazer parte, né, dessa comunhão e receber tanto, né, de quantos pastores e quantos líderes estão sendo abençoados. Amém? Deus vai crescer muito esse ministério, né? Já participei isso para você. Isso aqui é um modelo, é um início, né? Por isso que ele está segurando ainda aqui, pequeno, porque esse aqui é o modelo. Então, por enquanto, muitas estratégias, coisas novas, Deus está dando muita visão, muita coisa. E isso aqui vai ser o modelo de muitas igrejas, em muitos lugares, em muitas cidades, estados, no Brasil e fora do Brasil. Amém? Vamos à palavra. Lucas capítulo 4, versículo 18. Quero trazer uma palavra rápida e direta, e eu creio que vai trazer um grande impacto na sua vida. Quando nós falamos de reino de Deus, eu sei que se fala muito de reino de Deus nessa casa, nós falamos de um reino que tem pai e tem filhos. Nós falamos de um reino onde um filho deseja o carinho de um pai, um filho deseja o abraço de um pai, um filho deseja receber da herança de um pai. E, na verdade, eu não vejo a igreja como uma instituição, eu vejo a igreja como uma família, né? E para receber Deus como Pai, o inimigo ele tem uma grande guerra em que as pessoas não o recebam como Pai. Eu tive uma experiência pessoal, nós vamos falar a parte dentro da palavra de Deus, mas eu tive uma experiência pessoal e eu vou compartilhar isso com vocês. Enquanto eu orava ao Senhor e pedia ao Senhor, o que eu vou falar ali, né? Vocês são muito bem ensinados, graças a Deus. E o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Existe um espírito que se chama rejeição. E hoje nós vivemos um mundo de um mundo de pessoas órfãos. Muitas pessoas não conseguem reconhecer Deus como Pai, porque passou por uma situação de rejeição em alguma área da vida delas. A rejeição hoje, esse espírito, ele impede que as pessoas consigam receber a Deus da maneira que Ele é. Eu me lembro muito bem quando eu fui a um retiro, e nesse retiro, eles perguntaram se essas pessoas, e obviamente todas cristãs, era um retiro da igreja, quantas das pessoas conheciam Deus como Pai. Eu levantei as minhas mãos, e eu disse, eu conheço Deus como Pai. E ao final da ministração dessa pessoa, eu vi que eu não conhecia Deus como Pai. Apesar de ser nascido e criado na igreja, eu não conhecia Deus como Pai. E a ministração que levou o título da mensagem, Conhecendo Deus como Pai. Hoje é o Dia dos Pais. Talvez seja um dos motivos porque Deus trouxe essa palavra no meu coração. Reconhecer Deus como Pai é muito mais simplesmente do que uma palavra e dizer assim, eu conheço. Não, Deus é Pai, Ele é Pai. Mas o que te leva a você reconhecer verdadeiramente que você é filho e se colocar numa posição de filho, onde as heranças desse Pai verdadeiramente descem sobre a sua vida e podem refletir, interno, externo, nas pessoas ao seu redor. Um filho, ele passa a viver a herança desse Pai. Ele passa a viver a herança emocional. Ele passa a viver a herança do fruto do Espírito Santo. Ele passa a viver uma herança financeira e em todas as áreas. Mas para receber Deus como Pai, nós precisamos, muitas vezes, nos liberar do espírito de rejeição. Nós vivemos num país de órfãos hoje. E o grande motivo de haver muitas rejeições hoje nas famílias, nas igrejas, nas pessoas, é verdadeiramente para que essa pessoa nunca reconheça Deus como Pai. O espírito de rejeição, ele pode vir dentro de uma casa, ele pode vir na tua infância, ele pode vir quando você ainda está no ventre. E esse espírito, ele proíbe você de receber o amor de Deus como Pai. Esse espírito de rejeição, ele bloqueia o coração, e melhor dizendo, ele quebra o coração. E em muitos lugares que eu passo e ministro, muitos lugares, duas coisas são muito fortes. E eu penso que essas duas coisas têm destruído muitas pessoas e muitas igrejas. Um deles é rejeição, e o outro é mágoa, falta de perdão.
Mas eu não vou entrar no segundo tema, porque o tempo não nos permite, mas eu quero falar sobre a rejeição. O que é a rejeição? Quais são os sintomas da rejeição? Em Lucas 4,18, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor que está sobre mim, Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres e me enviou para curar os de coração quebrado, partido, pregar a libertação aos cativos, recuperando as vistas aos cegos, para libertar os que estão machucados, para pregar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, ele vem depois que o coração é restaurado. O ano aceitável do Senhor, qual é o ano aceitável do Senhor? Quando nós vemos verdadeiramente as bênçãos descer sobre as nossas vidas. Nós passamos por muitos lugares, existe igreja em todos os lugares, e muitas vezes nós vemos pessoas, nos encontramos com pessoas, que eles estão 10, 15, 20 anos na igreja, servindo a Deus, contudo, eles nunca conseguiram fluir num relacionamento íntimo com Deus, nunca conseguiram fluir nem mesmo em suas finanças, estão estagnados. E por que um filho de Deus ele fica estagnado, sendo que nós temos o mesmo acesso como filho? Eu tenho 2 filhos, os 2 têm total acesso. Então, o espírito de rejeição, ele veio com o objetivo de destruir o relacionamento. Uma das coisas, um dos sintomas, um dos objetivos desse espírito de rejeição é porque ele destrói todos os tipos de relacionamento. Tudo que você for fazer nesta vida está relacionado a relacionamento, está voltado a relacionamento. Estar se relacionando num casamento, numa companhia, na igreja, em todos os lugares. E esse espírito, muitas vezes, nós queremos resolver esse problema indo a psicólogos. Nós queremos resolver esse problema indo a psiquiatras. Psicólogos e psiquiatras não vão conseguir resolver problemas espirituais. Pastor, o senhor é contra o psicólogo? Não, claro que não, não é isso. Mas eles não conseguirão resolver problemas espirituais. E esse problema, ele vem interno, destruindo, matando as pessoas. Rejeição é o maior plano do inimigo. Rejeição é o maior plano do inimigo, porque isso afeta todos os tipos de relacionamento, incluindo o relacionamento com Deus. Rejeição é um espírito que ele tem o direito de entrar e destruir o coração. Ele destrói as emoções de uma pessoa, dando à pessoa a sensação de nunca fazer parte. Uma pessoa que sofre desse espírito de rejeição, ela se sente que ela nunca faz parte. Por mais que você tenta colocá-la no grupo, por mais que você tenta abraçá-la, por mais que você tenta envolvê-la, o sentimento dessa pessoa, essa ferida emocional, ela nunca se sente fazer parte. Quando o espírito de rejeição está sobre uma pessoa, a pessoa não sente que ela pertence. Nós percebemos Deus a mudar a vida de pessoas, liberando desse espírito de rejeição instantaneamente. Nós conseguimos ver pessoas sendo libertas e automaticamente, naquele mesmo momento, eles mudarem o relacionamento deles com Deus, mudarem com as pessoas. Pais que mudam seus relacionamentos com seus filhos, com sua esposa, na igreja. E muitas vezes eu fui chamado para ministrar em uma escola. Havia mais ou menos em torno de talvez uns 400, 500 alunos, jovens, em torno de 17 a 23, 24 anos. Na verdade, eu fui participar desse retiro porque meu filho estava presente, e quando eu cheguei nesse retiro, a diretora me viu ali, ela falou, não, o senhor vai ministrar. E os americanos, eles são muito precisos. Alguma coisa aconteceu, e o pastor que ia ministrar no sábado não pôde ir, e eles, pastor, o senhor vai ministrar? E eu falei, Jesus, o que eu vou ministrar? E Deus falou comigo, ministra sobre rejeição. E haviam 4 diretoras, e uma das diretoras veio a mim e falou assim, eu não quero que ele ministre, porque eu não conheço ele. Então começaram a fazer uma reunião entre os diretores, e tinha um responsável, o coordenador do evento, e ele então se apresentou com a pessoa que havia me apresentado, ele conversou com a pessoa que havia me apresentado, principal, a diretora que fala aqui, teacher Mrs. Anger, e a Mrs. Anger falou, olha, eu conheço o pastor Joshua, e eu assino o que ele vai ministrar. E essa mulher, diretora de uma das escolas, estava
braba, nervosa, porque eu iria ministrar. E então o Espírito Santo mostrou para mim, alguma coisa tem, que o inimigo não quer que essa mulher escute a minha ministração. E eu ministrei sobre rejeição, e quando eu ministrei sobre rejeição, e eu terminei a ministração e trouxe as pessoas à frente, ela foi a primeira que veio correndo, e ela me abraçou chorando. O americano, ele não tem isso que a gente tem de abraçar, mas quando o poder de Deus vem, eles esquecem isso. E ela me abraçou chorando, e ela falou, o senhor acabou de decifrar o problema do meu casamento de 26 anos, que o meu esposo sofre disso, e eu não sabia lidar com ele. É muito difícil lidar com uma pessoa que sofre de rejeição. E por isso tem destruído casamentos, por isso tem destruído famílias, filhos que crescem com um pai ou uma mãe que tem problema de rejeição, certamente também acabarão sofrendo dessa mesma rejeição. Nós estamos lidando com um problema sério. Nós estamos lidando com um problema, um dos maiores problemas, o qual o inimigo tem colocado para que nós não sejamos verdadeiramente filhos do Senhor. Receber a Deus como Pai precisa ter uma libertação. Quais são os sintomas de uma pessoa que sofre de rejeição? Quando essa pessoa tem esse coração fragmentado, veja quais são os sintomas. Elas são sempre instáveis, altos e baixos, esquizofrênicos, emocionalmente instáveis. Uma hora está lá em cima, outra hora está aqui embaixo. Uma hora está bem, outra hora está aqui embaixo. Segundo sintoma, tem um espírito ferido, a ferida mais profunda, dentro, e causa, muitas vezes, na grande maioria, dentro da casa, a falta do amor do pai biológico. Famílias estão sendo destruídas hoje, pais estão deixando suas famílias, e não tem ideia o que isso causa na vida de um filho. E o filho, quando ele vê essa imagem do pai deixando a casa, por mais que se dê, por mais que abrace, mas essa imagem fica registrada na mente do filho. A causa maior hoje de rejeição dentro dos lugares que nós passamos, a falta do amor do pai. Quando o pai biológico, ele não consegue dar esse amor. Quando o pai biológico não consegue abraçar, quando ele não consegue passar. E muitas vezes, porque esse pai também passou por problemas. O amor, ele vai trazer, o amor de um pai, ele traz segurança, o amor de um pai, ele traz identidade, o amor de um pai, ele traz maturidade. E quando você tem problema com o seu pai biológico, quando você tem problema com pessoas, então isso, aquele que era para ser o exemplo de Deus na sua vida, então agora você passa a ter uma rejeição sobre, eu não tenho exemplo, eu não tenho modelo do que é ter um pai. Eu não tenho modelo do que é ter um pai. E nós hoje temos falta de modelo. Hoje eu postei na nossa rede uma música que Deus falou conosco em inglês, e ela diz, e a letra diz assim, pai, uma oração de um pai dizendo, pai, eu quero ser como o Senhor, porque o meu filho quer ser como eu. Me ensina a ser como o Senhor, porque ele quer ser como eu. Todo filho, ele quer ser como o pai. Todo filho, ele quer se parecer com o pai. Todo filho, quando ele adquire alguma coisa, ele quer mostrar para o pai. Quando ele joga bem uma bola, ele quer que o pai esteja ali. Pode estar toda a plateia, mas ele quer que o pai esteja ali. Então hoje nós temos um grande problema, porque muitos pais estão deixando de fazer o trabalho que deveria fazer. Quarto sintoma, falta de segurança e falta de identidade. A pessoa se sente sempre insegura. Não tem uma direção, um dia está fazendo uma coisa, outro dia outra. Não existe uma identidade que o identifique do que ele é, para onde ele vai, como que eu vou fazer, qual é o meu objetivo. Falta de maturidade. 3 tipos de rejeição da raiz. A raiz de rejeição é uma raiz que está presente quando a pessoa se recusa a ser confortado. Já viu uma pessoa que você vai abraçar essa pessoa e ela te abraça duro, ou ela se recusa a ser confortada, ela se recusa a ser, ela sempre está na defensiva. Sintomas de rejeição, mostra uma dureza emocional, cético, duvidoso, sem fé, teimoso, mantém pensamentos de vingança, argumentativo. Esses pensamentos começam a destruir as pessoas por dentro. Existe também a autorrejeição. A autorrejeição está presente quando uma pessoa tem uma baixa autoestima. E baixa autoestima não tem nada a ver com a tua identidade, com você.
Você pode ir numa prova e tirar 10 numa prova e a sua autoestima vai lá em cima. E você diz, uau, eu sou bom. E você vai numa prova e você tira 2 e você diz, nossa, a tua baixa autoestima, ela cai lá embaixo, a tua autoestima, ela cai lá embaixo. Mas aquilo não tira o valor que você é. Você pode ter uma baixa autoestima, uma alta autoestima, você pode variar nisso, baseado no que você está vivendo, mas isso nunca pode tirar o teu valor. Porque o teu valor é único. E nós vamos passar por situações, mas eu não posso oscilar diante dessas situações. Então, quando isso me traz para mim e diz assim, esse é o meu valor, eu não presto, eu não sirvo, comigo nada dá certo, comigo eu não posso fazer nada, esses pensamentos destrutivos, negativos, começam a fazer parte da história das pessoas. Esse espírito de rejeição, ele também pode ser... Essa pessoa, falando do 2, auto-rejeição, está presente quando a pessoa tem uma baixa autoestima, se sente inferior aos outros, inseguro, tem sentimentos inadequados, tristeza, pesar, a autocondenação. Uma pessoa que vive se autocondenando. E aqui poderia falar de outro espírito, que é a culpabilidade. Tem condição de perdoar a todas as pessoas, o coração do tamanho do Brasil, mas não consegue se perdoar a si mesmo. E a falta de perdão, ela traz problemas seríssimos na vida de qualquer pessoa. Medo, ansiedade, preocupação, depressão, negatividade, dúvida, solidão, perda de identidade. Terceira raiz, medo da rejeição. O medo da rejeição está presente em uma pessoa quando ela se esforça para ter sucesso, ela é competitiva, uma pessoa isolada ou independente, que tem uma atitude de julgamento, mas ela se esforça, mas ela sempre entra com medo de ser rejeitada. Vou lembrar os jovens, tem muitos jovens aqui. Eu queria falar com aquela moça ali, mas o medo de ser rejeitado. Eu queria entrar nesse grupo aqui, mas o medo de ser rejeitado. Eu vou participar dessa igreja, mas o medo de ser rejeitado. O medo de passar novamente. Olha, eu não quero mais nenhum tipo de relacionamento. Por quê? Porque no último relacionamento sofreu um problema, foi rejeitado, então agora acha que todos os outros relacionamentos será rejeitado. E esse espírito de rejeição, quando ele está numa pessoa, presta bem atenção no que eu vou falar, não tem nada a ver com as pessoas ao redor. Esse espírito está na pessoa, então aonde ela vai, ela atrai, como um imã, como um magnético. Rejeição. A rejeição, ela pode vir no útero, ainda na infância, durante a infância, na adolescência, durante a vida adulta, durante a adolescência, num divórcio, em qualquer área da tua vida, esse espírito, ele pode entrar e começar a fazer parte da tua vida. A Bíblia nos ensina em Oséias 4:6, que o povo perece por falta de... E essa é uma igreja que se ensina, essa é uma igreja que a palavra de Deus é ensinada. O que eu quero trazer hoje para vocês é que esse espírito de rejeição, nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos identificá-lo, nós precisamos olhar de longe, e quando ele quiser vir na minha vida, eu tenho que dizer, não, eu não aceito ele aqui comigo. Eu não aceito ele fazer parte da minha vida. E por que é o objetivo maior que as pessoas sofrem com esse espírito de rejeição? Porque o inimigo luta tanto para que nós venhamos nos sentir rejeitados, para que você não conheça Deus como Pai. E conhecer Deus como Pai, eu quero orar por rejeição hoje, eu quero liberar hoje, daqui do altar, em nome de Jesus, esse espírito de rejeição, que ele se vá e ele nunca mais volte na tua casa, que ele não faça parte dos teus filhos, que ele não faça parte da tua história. Esse espírito de autocondenação, olha, eu queria abrir uma companhia, mas eu tenho medo de abrir. A minha, por que todo mundo vai e a minha não vai? E nós vamos orar por isso. Mas antes disso eu quero falar sobre o que é um pai. A Bíblia nos apresenta 3 tipos de pai. A Bíblia nos apresenta o pai biológico, a Bíblia nos apresenta um pai espiritual e a Bíblia nos apresenta Deus como pai. Receber Deus como pai. E quando eu estava nesse retiro, e aqui eu entro dentro do retiro. Quando eu estava nesse retiro, o camarada que veio ministrar, ele perguntou à igreja, quantos conhecem Deus como Pai? Todos levantamos a mão, e eu fui um deles, e eu disse, eu conheço Deus como Pai.
Então ele começou a mostrar para mim o tipo de relacionamento que ele tinha com Deus. E quando ele começou a citar o tipo de relacionamento que ele tinha com Deus, parte de mim começou a dizer assim: esse cara é um pouco fanático. E outra parte minha ficou assim, eu fiquei curioso. Porque o que esse cara tem, eu não tenho. Ele começou a conversar conosco e passar algumas experiências pessoais. Muitas leituras, Gálatas, a Bíblia fala muito sobre a paternidade de Deus. Eu sei que vocês são ministrados nisso, então eu vou direto no tema, para que você pegue esse testemunho, para que nós venhamos orar no nome de Jesus, e essa minha vinda aqui deixe uma diferença na vida de vocês. Pastor Eduardo, ele começou a conversar conosco, ele começou a dizer: olha, o meu relacionamento com o meu pai, ele não chama Deus de pai, ele só chama de pai. O meu daddy, eu entro no carro, eu começo a conversar com ele. E um dia, Deus entrou no... Escuta esse testemunho, ele contando, eu estou contando para vocês o que eu ouvi. Ele entrou no meu carro, e a minha esposa estava dormindo no banco de trás, e ele entrou no meu carro, e ele disse: eu estou aqui. E eu falei, e ele falou: pai, você está aqui? Ele disse: estou aqui. Eu quero conversar com você. E ele começa a conversar com o pai, uma conversa normal, como se nós estivéssemos conversando lado a lado com uma pessoa. E nessa conversa ele começa a perguntar, e o pai fala para ele: olha, eu quero brincar com você. E eu, quando eu estava escutando isso, eu comecei a levar: esse cara está um pouco fanático. E ele disse: você quer brincar do quê? E ele disse: vamos brincar com os foguetes. Não era um feriado, não era 4 de julho, a independência. E ele falou assim: ok, naquele lado ali vai explodir os foguetes agora coloridos. Ele disse: então aponta para lá, e quando você falar, os foguetes vão explodir. Esse jovem falando, e eu escutando. E parte de mim, sarcasticamente, rindo um pouco, eu disse assim: quero ver até onde vai esse negócio. E de repente, quando ele levanta a mão, o pai fala para ele: olha agora, do lado esquerdo. Pá! Depois ele falou dos sinais. Ele falou: os sinais, até o 3º sinal, você vai encontrar certa coisa. E eles, quando chegou no 3º sinal, ele viu essa certa coisa. E ele começou a conversar conosco, como ele conversa com o pai, como ele fala com o pai. E o amor que ele foi passando nesse testemunho, o abraço, até hoje, no meu carro, muitas vezes, quando eu estou sozinho, eu procuro não deixar nada no banco, porque eu digo: pai, senta aqui comigo um pouquinho. Parte de mim começou a ter um desejo de ter um relacionamento verdadeiro e saber se Deus é onipresente, Ele está aqui comigo. Eu não quero que Ele seja simplesmente uma fumaça aqui, não. Eu quero ter a presença dEle, eu quero sentir a presença dEle, eu quero dar um abraço nele. Eu falei: eu quero esse negócio. Esse cara fala com o pai como eu falo com as pessoas. E ele disse: o que proíbe nós de termos esse relacionamento é a rejeição. E nos chamou para orar. Levantou as pessoas, eu estava na 2ª fileira, e nessa fileira, ele falou: eu quero orar por todos vocês, e trazer a vocês a experiência de vocês conhecer Deus como Pai. E quando eu me coloquei de pé, amados, eu me coloquei de pé, vou falar bem no literal como foi, para que fique bem marcado para vocês como ficou para mim. Eu me levantei e eu falei: Deus, o que esse camarada falou eu não conheço. Eu falei que eu te conhecia como pai, mas eu não tenho esse relacionamento com o Senhor. Eu vim da minha vida cristã. Boa parte dela, quem sabe a metade da minha vida cristã, foi na Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus tem uma metodologia totalmente diferente. E muito disso eu carregava comigo. Então, para mim orar, só se eu ajoelhasse. Eu tinha muitas coisas travadas em mim, e eu não conseguia ter isso. E quando eu me coloquei de pé, eu falei: Deus, eu já estava falando pai, que nem ele. Eu falei: pai,
eu vi aqui nesse cenário muitas coisas acontecerem. Verdadeiramente a tua presença está nesse lugar para essas coisas acontecerem. Agora, o que esse camarada falou, eu não tenho. Então eu quero hoje te conhecer como pai. Eu senti o pai falando comigo. Ele falou assim: você quer me conhecer como pai? Eu falei: quero. E o que você quer? E eu disse: eu quero te ver. Você quer me ver? Eu falei: quero. Ok. Então se coloca de pé e me procura. Eu me coloquei de pé. E eu comecei a olhar. Primeiro eu comecei a olhar no meu nível aqui dos meus olhos. Comecei a olhar para todas as coisas. Depois eu comecei a olhar para cima. E eu comecei a procurar Deus em todos os lugares. Eu procurava nos cantos. Irmão, eu fiquei como uma criança. E quando eu não vi nada em cima, então, Eduardo, eu comecei a me abaixar e olhar pelos cantos embaixo. Eu digo: eu não estou vendo Deus aqui. Eu me coloquei de pé novamente. Eu digo: eu não estou vendo Deus. E eu falei: pai, eu não estou conseguindo te achar. Você está aqui? Ele falou: estou. Mas eu não estou conseguindo te achar. Me procura melhor. E eu comecei a olhar por tudo novamente. Eu não estou conseguindo ver. Então, eu disse: pai, quem sabe, agora eu estou entendendo. Quem sabe, eu não estou a um nível espiritual alto o suficiente para poder te ver. Então, vamos fazer o seguinte: me dá um abraço. E eu escutei a voz: ok, quando você estiver preparado, eu vou te dar esse abraço. Eu me coloquei novamente em pé, me preparei, respirei fundo, fechei o olho e disse: estou pronto. E quando eu disse estou pronto, um dos líderes que estava ministrando, um americano, o profeta Naum, ele chegou e ele me abraçou forte, e 3 minutos nós ficamos abraçados, e ele chorava no meu ombro. Eu não estava entendendo nada, mas eu chorava no dele, era um babando no outro. E ele falou algo no meu ouvido. Ele falou: você quer me conhecer como pai? Terminou os 3 minutos ou mais, não sei, ele saiu. E eu fiquei olhando para o lado sem entender muita coisa. Aí eu entendi. Eu disse: é que eu não estou no nível que eu deveria estar. E esse irmão veio me dar um abraço para me trazer no nível, para que eu então agora possa ter minha experiência com o pai. E eu falei: pai, posso receber o abraço agora? Ele falou: pode. Então novamente eu me posicionei. Eu falei: agora eu estou preparado. Quando eu fechei o olho e falei que estou pronto, veio outro. Na verdade, o que veio agora foi o líder que havia ministrado. E ele me abraçou forte. E ele falou a mesma frase: You wanna know me as daddy? Você quer me conhecer como pai? E mais 3 minutos, um babando no outro, sem entender nada. E quando ele saiu, eu queria pedir, se o piano pudesse vir, eu queria pedir que vocês se colocassem de pé. E quando ele saiu, Deus falou para mim assim: me procura agora. Só que agora eu não estava olhando para lá, nem para cá, nem para lá, nem para o chão. Agora eu estava olhando, o Espírito Santo falando para mim: eu estou, filho, eu estou aqui, eu estou naquela, eu estou naquela, eu estou naquele, eu estou naquele, eu estou naquele. Eu estou em todos que me permite estar. Jesus falou: quando você vê o filho, você vê o pai. Deus me usa muito com curas, o pastor Eduardo sabe disso. Eu sempre falo que as minhas mãos não são minhas mãos, são as mãos de Jesus. Quando eu me entreguei para Ele, me entreguei por completo. Então, tudo que está aqui é dele. E quando eu toco numa pessoa, eu digo: não sou eu tocando, é Ele tocando. Receber Deus como pai talvez seja o maior presente que a igreja tem. Talvez você tenha passado abusos.
A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 18, 30, se não me foge a memória, que a mágoa, a falta de perdão, ela dá liberdade. O inimigo tem liberdade de liberar verdurgos para atormentar uma pessoa que sofre de falta de perdão. Sabe o que é verdurgos? Atormentadores. Em outras palavras, hoje nós estamos vivendo num mundo de pessoas com depressão, e muitas pessoas foram traídas, foram abandonadas, foram rejeitadas, e agora carregam aquela falta de perdão. E devido a carregar aquela falta de perdão, o inimigo agora, porque o inimigo não tem poder nenhum sobre a nossa vida, o único poder que ele tem é o que nós damos a ele. E agora o inimigo vai na palavra, ele diz assim: olha, ele não perdoou. Então esses verdurgos atormentadores, esses demônios podem atormentar a mente de quem não perdoou. Deixa eu te falar para você, falta de perdão não tem nada a ver com a outra pessoa, falta de perdão tem a ver conosco. Eu ministrei em Boston, uma jovem linda, uns 22 anos, veio correndo para frente, chorando. Eu falei: filha, o que é o teu problema? Rejeição. Ela disse: pastor, eu me sinto feia, inferior, eu me sinto mal. Eu falei: como que o diabo consegue mentir? Porque o Senhor falou sobre falta de perdão, e quando eu tinha 5 anos de idade eu fui abusada, e até hoje eu carrego isso. Deixa eu dizer para você, aquilo que o inimigo usou, as pessoas que o inimigo usou para te trair, para te abusar, para te destruir, essas pessoas que foram carros do inimigo para poder te destruir, é para que você crie essa falta de perdão com essa pessoa. A grande maioria de pais, quando eu vou ministrar para os pais, eles falam assim: pastor, eu não posso voltar o tempo atrás. Se eu pudesse voltar o tempo atrás, eu jamais faria o que eu fiz, eu jamais teria abandonado meus filhos, eu jamais teria feito isso. Mas o que o inimigo quer é que você carregue esse espírito de rejeição. Meu pai me abandonou, essas pessoas me abandonaram. Fecha os teus olhos, comece a perdoar essas pessoas. Pessoas que te rejeitaram, pessoas que te abandonaram, líderes de ministérios, pastores, não importa quem, que te deixaram, que te abandonaram. Começa agora a perdoar essas pessoas. Se eu tivesse uma criança aqui, eu ia demonstrar para você o que é falta de perdão. Eu ia colocar essa pessoa na minha canguta aqui, e eu ia carregar para que você visse literalmente o que é falta de perdão. Falta de perdão é carregar essa pessoa nas tuas costas. Ah, mas o senhor não tem ideia o que isso me machucou. Mas hoje, no nome de Jesus, eu quero que você saia daqui livre. Aquele que te traiu, aquele que te machucou, aquele que te abandonou, perdoe o seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seus irmãos, perdoe os seus líderes que passaram. Vamos começar uma história nova, porque eu quero que você receba o amor do Pai hoje. Falta de perdão nos proíbe de receber o amor de Deus. Mágoa nos proíbe de receber até as bênçãos. Amados, a Bíblia diz que nem as nossas ofertas são aceitas quando nós temos falta de perdão. E uma irmã falou comigo e disse assim: pastor, 15 anos eu sou dizimista fiel na igreja e eu não vejo a minha vida mudar. Eu falei: E quando ela disse: eu tenho problema de falta de perdão, eu falei: tem 15 anos no altar te esperando, minha amada. Nada do que você colocou no altar foi jogado fora, porque a Bíblia diz: vem no altar e coloca, volta lá e conserta, e depois apresenta a tua oferta. Tem pessoas que têm muitas ofertas no altar, mas ainda não foi recebido por Deus. Tem um acúmulo de 5, 10, 15 anos de oferta no altar. Libera o teu coração agora. Fecha os teus olhos todos, por favor. Fecha os teus olhos. Nada místico, mas eu quero que você se conecte agora só com Ele. Se conecte agora com Ele. Libere pessoas.
Libere pessoas. Libere as pessoas. Libere esse mal no nome de Jesus. Remove da tua canguta essas pessoas agora. Remove das tuas costas, do teu shoulder. Remove essas pessoas agora. Se você puder, fale em palavras. Pai, eu perdoo o Ciclano, Beltrano, eu perdoo o Antônio, João, eu perdoo esse ou aquele. Comece a liberar agora em nome de Jesus. Coloca para fora isso. Eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe, eu perdoo meus irmãos, eu perdoo esposa, ex. Libera agora, começa a liberar isso no nome de Jesus. Libera isso da tua vida, libera isso da tua descendência. Libera isso no meio dos teus filhos. Pais que estão recebendo libertação, recebendo herança do Senhor, eles estão recebendo também para os seus filhos. E esse espírito de rejeição, coloca uma mão no teu coração sem abrir os olhos, por favor. Não preocupa comigo agora. A atração aqui é Ele. Com a tua mão no teu coração e diga: Senhor Jesus. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu sou teu, eu te reconheço, tu és o meu Salvador. De hoje em diante, o teu Espírito tem total liberdade comigo. Diga: Espírito Santo de adoção, Espírito da adoção, me adote agora como filho. Eu quero tudo, diga: tudo que eu tenho direito. Eu renuncio todo espírito de rejeição, de falta de perdão. Eu libero perdão agora a todas as pessoas que me traíram, e eu libero perdão aos meus erros, a minha pessoa, em nome de Jesus. Com os olhos fechados, diga: Pai, eu quero te conhecer como Pai. Brinca comigo. Trabalha comigo quando eu estou trabalhando. Pai, eu te peço por essa casa. Obrigado, Senhor, por ter movido o coração do teu filho a iniciar essa obra. Só tu e ele sabem as dificuldades que ele passou para estar aqui. Mas tu és fiel, Senhor. E a tua fidelidade se estende. Senhor, faça da minha vida hoje um canal para trazer uma diferença nesse serviço que nós estamos no Dia dos Pais. O Senhor me trouxe aqui nos Dias dos Pais. E nesse dia, Pai, eu te peço que toda essa igreja, que já te reconhece, Senhor, porque eles pregam o reino de Deus, mas hoje entra um nível diferente de filhos. Eles entram, Senhor, um novo tempo de filhos. E esse tempo traga a eles, Pai, uma intimidade como nunca antes. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de rejeição, deixa essas vidas agora. Toda falta de perdão, deixa essas vidas agora. Corações que foram quebrados diante de várias situações, sejam agora, no nome de Jesus Cristo, tocados. E aquele que precisa um coração novo, dá um coração novo, Pai. Dá um coração novo, Senhor. Libera, Senhor, a cada um. Libere suas famílias. Libere, Senhor, a todos aqueles que fazem parte deste ministério. Senhor, em nome de Jesus Cristo, seus filhos, suas famílias, matrimônios, Senhor, casais, famílias, Pai, crianças. Todo espírito de rejeição, deixa agora no nome de Jesus, Pai. Sejam cancelados e destruídos, removidos no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, dá um encontro, Pai, dá um encontro, Senhor, a esta casa, dá um encontro novo no nome de Jesus. Eu não posso pedir, devido à situação das máscaras e da pandemia, eu não quero exceder, que todos se abracem, mas aqueles que são da família, que você já está no toque junto, que não tem mais nada, eu não quero que veja bem uma coisa, presta bem atenção. Vem cá, meu filho, faz favor. Existem dois tipos de abraço. Zerou meus minutos, eu preciso entregar.
dois tipos de abraço. Existe aquele abraço político e mecânico. Vai estar. E você dá aquela dançadinha, ou então aquela batidinha nas costas. Existe o abraço. Sabe aquele abraço? Eu recebi um abraço desse quando eu vim para o Brasil. 13 anos sem ver minha mãe nos impossibilitava de vir ao Brasil. Quando recebemos nosso documento, esse abraço foi o que eu recebi dos líderes que ministraram na minha vida naquele retiro. E quando ele veio para me abraçar, ele me abraçou. Aquele abraço que cura, aquele abraço que restaura. Um abraço de 30 segundos pelo menos. E eu comecei a passar esse abraço aos meus filhos, na minha casa, na igreja. Eu tenho um jovem hoje que está pastoreando em Bossa, drogado, entrou na igreja totalmente perdido. E quando eu fui orar por ele, Deus falou para mim: desce e dá um abraço nele, mas dá um abraço como um pai. E Deus curou a vida desse jovem. Hoje ele é um pastor, está cuidando de vidas. Alex, o nome dele. Os da família que estão em contato, com os teus olhos fechados, passe agora o Deus que está dentro de você a essa pessoa. Haja cura na tua casa no nome de Jesus. Haja cura na tua casa no nome de Jesus. Seja restaurado hoje em nome de Jesus Cristo. Seja restaurado hoje ministérios, lideranças, finanças, e em todas as áreas esta casa possa receber. Eu profetizo sobre esta casa um aceleramento no nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus aceleramento na liderança, aceleramento no crescimento, aceleramento nas finanças. Eu profetizo um aceleramento na mídia em nome de Jesus Cristo. Milagres aconteçam neste lugar, que quando as pessoas cruzem essa porta, automaticamente recebam uma cura só ao entrar dentro da casa do Senhor. Isso está nessa casa. E você que entrou aqui com qualquer tipo de enfermidade, não importa o que é, quero que você coloque a mão no teu coração. Em nome de Jesus, seja curado. Seja curado. Todo espírito de enfermidade, deixa essa vida agora. Dores, espírito de dor, espírito de enfermidade, deixa agora em nome de Jesus. Diabetes, sai no nome de Jesus. A visão venha, Senhor, agora no nome de Jesus, Pai, com a visão limpa, autêntica, audição, ouvidos sejam abertos. Problemas físicos do corpo, Senhor, problemas dos dores da coluna, na cabeça, enxaquecas, seja liberado agora em nome de Jesus. Seja restaurado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pelo renovo nessa casa, Senhor. Eu abençoo os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado nesta casa dia após dia, até o dia da tua vinda, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!